Daniel, capítulo 3. O ídolo de ouro de Nabucodonosor. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e reverentemente ficara em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouvir o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo as pessoas estrangeiras e outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Os judeus são atirados na fornalha. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus alegando: Ó rei, que vive eternamente, tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por vários instrumentos, todos tocando junto, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei. Não cultua os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos digo que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Diante disso,
Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Deus livra os seus e muda o rei. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto! Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, o Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Babilônia. Daniel capítulo 4. O segundo sonho alarmante do rei. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shelá, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por esse motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiam desvendá-lo para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel, e creio que o Espírito dos Santos Deus está nele. Então falei com ele: Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o Espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que
o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o meu sentido, pois, para mim, essas são as visões que me ocorreram quando eu estava deitado em minha cama. Eis que eu olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam-se um abrigo aconchegante, seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, um santo anjo que descia do céu. Eis que bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentando-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco, com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como animal até que se passem 7 anos. E essa sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que Elá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Esse, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, dize-me claramente a correta interpretação desse pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o Espírito dos Santos, Deus, vive em ti. Daniel esclarece o pesadelo do rei. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo, não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o teu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com a folhagem exuberante e generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigos para os animais no campo e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Fosse tu que crescesse e te tornasse grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também um sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía, porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com um orvalho que vem do céu e viverá com os animais selvagens até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do sonho, ó rei, e esse é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando conheceres que Shamarim, os céus dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade, passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade.
cumpre-se a revelação de Daniel. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando esses pensamentos consigo mesmo quando veio do céu uma voz que declarou: Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que conheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio de todos os homens e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. O rei volta ao juízo e louva a Deus. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os seus exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento, voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.